Olá, meu nome é Henrique. Neide. Temos 18 anos de casado. 2 filhas. Fizemos o 16º encontro do ACC na Paróquia São José do Maracanã. E nessa noite de hoje, nessa segunda-feira, nós vamos proclamar o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo de 1 ao 20. Escutemos. Jesus e seus discípulos chegaram ao outro lado do mar, na região de Gerazenos. Assim que Jesus saiu da barca, um homem vindo do cemitério e possuído por um espírito impuro foi ao encontro dele. Morava em meio aos túmulos e ninguém conseguia segurá-lo, nem com correntes. Muitas vezes já o tinham prendido com correntes e algemas, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém conseguia dominá-lo. E estava sempre em meio aos túmulos e pelas montanhas, dia e noite, gritando e machucando-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e ajoelhou-se diante dele, clamando em voz alta: "O que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque Deus, eu te imploro que não me atormentes." Porque Jesus lhe dizia: "Espírito imundo, saia desse homem." E Jesus lhes perguntou: "Qual o seu nome?" Ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E suplicava com insistência que Jesus não os expulsasse da região. Havia aí uma grande manada de porcos, pastando a montanha. Então os espíritos impuros suplicavam a Jesus, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram e entraram nos porcos, e a manada de uns 2.000 lançaram-se em direção ao mar, precipício abaixo, e afogou-se no mar. Os que cuidavam dos porcos fugiram para dar notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado e vestido, e em seu perfeito juízo, aquele mesmo que estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham visto o fato lhes contaram o que tinha acontecido ao endemoniado e aos porcos. Começaram então a pedir que Jesus saísse do território deles. Quando Jesus entrou na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu que o deixasse ficar com ele. Jesus não deixou e lhes disse: "Vá para casa, para os seus, e lhes anuncie tudo o que o Senhor fez para você e como teve misericórdia de você." Ele partiu e começou a anunciar na Decápole o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, nós temos que fazer algumas reflexões a respeito desse Evangelho. O primeiro aspecto é Jesus, São Marcos. Ele tem como pano de fundo, como principal ideia nessa passagem do Evangelho, é que Deus liberta. Esse é a primeira coisa que nós temos que ver. Uma outra coisa que nós temos que ver é que para que Deus nos liberte, nós precisamos ir até Ele. E ao mesmo tempo que nós caminhamos na direção de Deus, Deus caminha na nossa direção. Existe essa misericórdia de Deus para conosco. Uma outra coisa que nós temos que ver, que é já no finzinho da passagem, São Marcos coloca que Jesus não deixa o homem acompanhar a ele, mas sim que o homem tinha que voltar para a casa dele, né, para o local onde ele morava, para anunciar a misericórdia de Deus. Por que isso? Por que Deus não deixou que aquele homem o acompanhasse? Que sentido tem isso para São Marcos? No sentido de que tudo começa na família. Na família nós temos gente boa e gente ruim.
mas tudo começa na família. Como falam os sociólogos, a família é a célula da sociedade. E aí nós dizemos, nós somos igreja exercista, dizemos que o núcleo dessa família somos nós casais. Então nós temos a obrigação de orientarmos aos nossos, em primeiro plano, em segundo plano a sociedade, o nosso testemunho. Por isso é que Jesus mandou aquele homem possuído voltar para casa. Outra coisa que nós temos que desmistificar é essa história do porco. Tem gente entre nós, católicos, apostólicos romanos, que não come carne de porco. Eu não... E aí muitas vezes retrata essa passagem. Não, gente. Aquela manada se precipitou ao mar. Morreram. Foram comidos pelos peixes. Então, nós temos que ter essa coisa. Tudo nos é permitido na graça de Deus. E aí nós não podemos perder a nossa esperança de sermos pessoas boas e buscarmos a fé. O medo é o contrário da fé. Quem tem medo não tem fé. E ainda, dentro da nossa partilha de hoje, né, desse evangelho que nos é tão rico, a gente tem que tirar essas coisas impuras que existem no nosso coração, né? E pedir pela nossa sociedade, que infelizmente está doente não só dessa pandemia, mas de muitos outros vícios. Então, que a gente possa pedir a Deus nesse momento, através das santas chagas de Jesus, a misericórdia, a saúde, o perdão, né? A nossa sinceridade diante de Deus. Mas que a gente possa pedir, realmente pedir um coração aberto. E aí a gente não pode se tornar hipócrita no direito de dizer, eu quero as coisas de Deus, mas eu peço isso em troca disso. Não. A gente tem que saber pedir pela generosidade de Deus. Assim como a gente às vezes diz, eu quero ser uma pessoa generosa, a gente tem que entender, a generosidade de Deus, ele não exige nada além do que a gente pode e nos é permitido, né, alcançar. Então, que a gente possa rezar pelos nossos doentes, pelas nossas famílias, pelos nossos casais, que tem algumas pessoas que ainda enfermas, que todas essas pessoas possam receber a graça da misericórdia e generosidade de Deus e alcancem as suas curas, seja as quais forem nesse momento. E a gente também quer lembrar aqui o aniversário da Rosária, né? Rosária, eu digo Rosária. A Rosária aniversaria amanhã, né? Dia 2. Amanhã. Dia 2. Verdade. Então, eu peço que todos nós rezemos por ela, não só pela Rosária, mas rezemos pela família dela, pelas duas filhas que constituíram uma família nova, né? Que Jesus possa abençoar. E mais uma vez, eu quero encerrar aqui convidando todos os exorcistas a participar da pastoral familiar. Para que a gente possa evangelizar ainda mais as nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos.